Olá, minhas irmãs, boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre isso lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E lendo isso daqui não tem como não lembrar da minha discipuladora, para quem já leu o livro Restaurando Sua Vida e Seu Casamento, Vencendo as 4 Fases do Deserto. É um livro onde eu conto o meu testemunho, onde eu falo sobre os princípios bíblicos que eu aprendi, onde conto a minha trajetória até vencer o deserto. Não tem como não lembrar da Jandira, quem leu sabe quem é a Jandira. E ela sempre dizia para mim, né, que ela falava isso para os filhos dela, na época que eles eram menores. Ela usava essa parte, aquele versículo, que tem uma outra tradução da forma como ela ensinava. Era assim: para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então, todas as vezes que ela precisava repreender os meninos no sentido de que eles não fizessem aquilo que eles queriam. Então, logo em seguida, a dizer que a gente não deve viver segundo a vontade da carne, sim, segundo a vontade do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, ele vai listar quais são as obras da carne, lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui é muito grave, meus irmãos, é muito sério. As pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se tem algo que a gente tem que prestar bastante atenção, é quando a palavra fala das pessoas, dos motivos pelos quais as pessoas não entrarão no reino dos céus. E aqui ele lista várias obras da carne que fazem com que a gente não consiga entrar no reino dos céus. Então, no versículo 20, no 22, ele vai dizer o que são agora os frutos do Espírito. Ele já explicou o que são as obras da carne e agora o fruto do Espírito, na verdade, porque é um fruto só que tem várias coisas nesse fruto, ou seja, você não tem que fazer uma coisa só. Por exemplo, nas obras da carne, você às vezes é invejoso, mas não comete moralidade sexual. Às vezes você gosta de causar discórdias, mas não participa de orgias. Então você está em pecado de qualquer forma, cometendo qualquer um desses. No caso do fruto do Espírito, você não tem como dizer, eu só quero aqui o amor, mas a alegria eu não quero não. Pelo contrário, a Bíblia chama de o fruto porque é um fruto só com vários dentro. Então, quando você tem o fruto do Espírito, você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, esse aqui eu quero frisar muito. Eu, inclusive, tenho ele copiado na capa da minha Bíblia há um tempo, justamente porque são muitas situações que vêm na nossa mente. Nós somos seres humanos, né? Nós somos feitos de carne, apesar de que a gente vive para fortalecer o nosso espírito. Mas muitas vezes, quando vem alguns tipos de pensamentos, eu tenho alguns versículos que eu escrevo sempre na capa da Bíblia para que seja mais fácil o acesso. E esse aqui é um deles, Gálatas 5:24, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, as nossas paixões e os nossos desejos foram crucificados na nossa carne por causa de Cristo. Então, todas as vezes que você pensar em fazer algo que você quer, você lembre que agora você não faz mais a sua vontade. Suas paixões e seus desejos estão lá, crucificados. Porque se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Então, minhas irmãs, eu sei que nós, como mulheres, nós também temos desejos, né? Quando o marido vai embora de casa, nós temos os nossos momentos de carência, mas é nesses momentos que a graça de Jesus superabunda. Por quê? Porque a Bíblia diz que a graça, traduzindo numa linguagem mais atual, a graça ela nos dá poder, ela empodera a gente a viver em santidade. Então é a graça quem faz isso. E a Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus já crucificaram seus desejos e suas paixões. E quando esses desejos vêm, aí a gente vai lá para Jesus, porque é Ele que ajuda a gente nas nossas fraquezas e nas nossas necessidades, né? E falando sobre esse empoderamento que a graça nos dá para viver em santidade, lá em 1 Pedro diz assim:
no capítulo 4, no versículo 2. Para que no tempo que lhes resta na carne, ou seja, no tempo em que a gente ainda está vivendo aqui nesse corpo, antes de Jesus voltar e nós ganharmos, né, um corpo glorificado e irmos com Ele, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. E no versículo anterior, no 1, no 4:1, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu o pecado. E depois que continua: para que no tempo que lhes resta na carne, não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente está em Cristo, Ele nos dá poder para vencer as paixões da nossa carne. É Ele quem nos capacita. E sempre chegam alguns comentários, né? Ah, você é jovem, vai ficar sozinha para sempre? Não, Deus quer que você seja feliz. No caso de o marido ir embora de casa, né? E você ter que aguardar ou a volta dele ou ficar sozinha até que o Senhor volte. E aí a Bíblia fala o seguinte, ainda em Pedro, só que no capítulo 3, no versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Então, usando desse versículo aqui na nossa situação de deserto, é melhor que a gente sofra fazendo a vontade de Deus, se o Senhor quiser assim, do que fazendo o mal, a gente vá, pela porta larga para o inferno, porque o que a gente acha, a gente faz como se Deus estivesse assinando embaixo do que a gente está fazendo ou do que a gente está querendo. Porque Deus não quer que ninguém seja infeliz, mas Ele também usa daquela dor e daquela infelicidade para resgatar as pessoas. Tem uma música que eu gosto muito, que eu ouvia bastante, que ela diz assim, que a dor coopera para o meu bem, porque eu sei que Ele controla o mar, governa sobre os trovões, tem poder para moldar as pessoas, tem poder para me moldar e me fazer querer mais do que essa vida aqui, me faz querer a eternidade. Então eu ouvia muito essa música no período de deserto, porque ela fazia muito sentido para o meu momento. É tipo assim, essa dor aqui coopera para o meu bem, porque Ele tem poder de governar tudo, o mundo, o universo, foi Ele quem fez todas as coisas. Então Ele vai usar isso aqui para a minha eternidade, que é o que realmente importa, a nossa eternidade. Porque se a gente vivesse do jeito que estávamos vivendo antes de entrar agora no deserto, que cá entre nós bem sabemos porque estamos aqui, pelas coisas erradas que fizemos, por não aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, como a palavra diz, que se a gente for como aquele que constrói uma casa na areia, a gente vai ouvir e não vai praticar, É assim que a gente faz. Muitas vezes, a maioria, na verdade, eu posso afirmar, vieram para o deserto porque se diziam cristãs, iam à igreja, assim como eu também ia, mas na verdade só vivia dentro de um sistema religioso, vivia somente uma religião e não vivia Cristo, não era discípulo de verdade, aquele que aprende com Jesus e pratica, Então foi uma casa realmente construída na areia e não uma casa construída na rocha, onde você ouve e pratica tudo aquilo que você ouve. Eu vejo algumas irmãs ainda resistentes quando a gente conversa e eu digo, olha, a palavra diz que a mulher ganha o marido em silêncio, quando ele observa as atitudes dela. Ah, mas... Aí sempre tem um a mais, porque pensa que ela pode ainda fazer alguma coisa. Ah, mas alguém me disse que se eu desse um tempo, como uma irmã que eu conversei hoje, que se eu desse um tempo ia dar mais ou menos uma chacoalhada nele para ele acordar para a realidade. Isso não existe, gente. Isso não existe, minhas irmãs. Ou você faz do jeito de Deus ou você faz do seu jeito. Agora, do jeito de Deus, a gente já sabe quais são as promessas e as recompensas. Do nosso jeito, a gente vai aceitar o que vier. Então, minhas irmãs, que o Senhor venha nos conduzir por esse caminho, seja ele de dor, de humilhação, de sofrimento, mas a gente tem certeza daquele que nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. A Bíblia, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus se mostra um Deus fidedigno, digno de confiança. Então nós podemos confiar de olhos fechados, que se fizermos do jeito dele, vamos colher as recompensas e as promessas do jeito que Ele prometeu. E eu queria encerrar nossa leitura hoje lendo lá, ainda em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Veja que a gente vai silenciar a ignorância dos insensatos não é falando, é praticando o bem, ou seja, eles vão observar a nossa prática, a nossa vida, e isso vai silenciar a ignorância deles. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra, que é verdadeira, que é eficaz. Ó Senhor, que o Senhor possa estar
achando, Senhor, os corações das minhas irmãs disponíveis para não só ouvir, mas praticar a Tua palavra, para viver a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, consola aqueles corações mais desesperados em relação à saída, do cônjuge de casa. Senhor, são tantas situações que eu vejo de tantas irmãs, sejam as que estão recém-paridas ou as que estão grávidas. São tantas situações delicadas, mas o Senhor tem visto todas elas, Senhor, e o Senhor jamais terá o culpado por inocente. Então nós te pedimos misericórdia, Senhor, pela vida desses maridos que saíram, pela vida dessas irmãs que estão em casa. Senhor, socorre elas em suas necessidades espirituais, financeiras. Senhor, o Senhor é um Deus que provê todas as coisas. Que o Senhor possa, assim, estar se revelando, Senhor, a essas irmãs como um pai verdadeiro, um pai presente. A maioria dessas irmãs não tiveram uma figura tão boa de pai durante sua vida e por isso muitas vezes projetam isso até no próprio marido, mas que o Senhor possa estar ocupando todos esses espaços, Senhor, em nome de Jesus, e mostrando para mim, para as minhas irmãs, o quão bom Tu és, porque Tu és um bom pai. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas verdades sendo reveladas todos os dias, Senhor, seja através da leitura da palavra, através de conversa com outras irmãs, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor sempre usa, Senhor, os Teus filhos, o Teu corpo, o corpo de Cristo, para edificar o próprio corpo. Muito obrigada por todas as situações que o Senhor tem colocado em nossas vidas. A Tua palavra diz que em todas as coisas devemos dar graças, Senhor. Então te damos graças, Senhor, pelos momentos bons e pelos ruins, mas que nos ruins, Senhor, a gente passe por eles aprendendo aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda nessas situações, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos, Senhor, e te pedimos que nos socorra, Senhor, nos momentos mais difíceis, que o Teu Espírito Santo Consolador nos console em nossas necessidades, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Amém. Eu gostaria de encerrar com um versículo, um salmo, para que isso venha confortar o coração das irmãs durante essa noite. É o Salmo 94:12, que diz assim: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem Tu repreendes, a quem Tu ensinas a Tua lei. Então, somos mais que felizes porque estamos sendo repreendidos e estamos em processo de ensinamento da parte do Senhor. Fiquem com Deus, minhas irmãs, que o Senhor dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquila e um sono restaurador para todos vocês.